Fala feras, Pavana Responde Gespôncio, e hoje eu quero falar sobre as inteligências de Howard Gardner. Você conhece as inteligências de Howard Gardner? Muita gente sabe e conhece um autor chamado Daniel Goleman, que escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Esse, na verdade, é um grande oportunista que aproveitou o trabalho de um cara chamado Howard Gardner, perdão. Daniel Goleman aproveitou um trabalho de Howard Gardner, que desenvolveu 7 inteligências. Depois elas viraram 9 inteligências, eu vou falar aqui sobre elas. 2 dessas inteligências, a inteligência intrapessoal e interpessoal, que eu vou falar aqui, foram resumidas de uma maneira grosseira em inteligência emocional. E ele acabou ficando mais famoso do que o próprio Howard Gardner, criador do processo. Então, se você quer beber na fonte, você tem que ler sobre Howard Gardner. Eu tenho aqui, sou um estudioso contumaz desse cara, utilizo ele e vou falar um pouquinho. Olha, primeiro livro dele, Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, estudado por nós. Arte, Mente e Cérebro, Howard Gardner. Tem muito aqui. Howard Gardner, Mentes que Lideram, uma anatomia da liderança. Primeiro cara que constitui um cérebro, estuda neurologicamente a liderança, e por isso que eu afirmo que tem líder que é doente, ok? Trabalho de Howard Gardner. Depois tem Estruturas da Mente, a teoria das inteligências. Na verdade, esse aqui é o primeiro livro dele, se não me falha a memória. Depois ele produziu Mentes que Criam, e fala de uma série de mentes de pessoas especiais: Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham, Gandhi. E, ultimamente, mais recentemente, saiu o livro Mentes que Mudam, a ciência, a arte e a ciência de mudar as nossas ideias e as dos outros, como é que se faz recognição sináptica. Então, base do nosso treinamento está aqui, como é que se muda o modelo mental de uma pessoa. E por último, ele criou mais algumas inteligências, de 7 foram para 9 inteligências, um conceito reformulado. Ele publica esse livro para falar que não são 7, são 9 inteligências. Vamos falar rapidamente aqui para vocês dessas 9 inteligências. Tem que estudar muito, 9 minutos, não dá tempo de falar tudo. Mas eu quero falar, primeira coisa que eu queria falar de Howard Gardner é que, para ele considerar uma inteligência definida, dentre as 7, depois das 9, ele tem 8 critérios. Então ele submete a inteligência a 8 fundamentos. Se passar nos 8 fundamentos, que é isolamento potencial, tem 8 aqui. Essa aula nós damos no curso CAC. No curso de autoanálise comportamental nós temos uma aula onde só falamos sobre isso. E temos lá 1 hora e pouco de aula sobre isso, dá tempo de explicar quais são esses 8 critérios. Mas só dá para chamar de inteligência uma das 9 deles se eu submeter essas 8 e as 8 fundamentações forem atendidas. Depois que ele fez isso, então ele desenvolveu, a primeira inteligência dele foi a lógico-matemática. A inteligência que usa o córtex responsável para definir as situações lógicas, É uma inteligência fácil de explicar. É aí que se definiu o QI. Só tinha essa inteligência antes do trabalho de Gardner, inteligência lógico-matemática. E essa inteligência preponderando na região temporoparieto-occipital do hemisfério esquerdo. A segunda inteligência dele, que ele trabalha, é a inteligência linguística, a capacidade das pessoas utilizarem a língua e a comunicação, a forma de falar em público de maneira especial. A área de Wernicke do cérebro é a mais utilizada, lobo temporal do hemisfério esquerdo, a área de Broca do cérebro é preponderantemente utilizada, e é uma linguagem, é uma inteligência muito comum nas pessoas que falam bem em público e tudo mais. Ok? Terceira inteligência de Howard Gardner é a inteligência espacial. Usa o hemisfério esquerdo do cérebro e na região temporoparieto-occipital. Essa é a capacidade de você dizer em que lugar você está, Quer dizer, onde é que é tal lugar? Você aponta certo, você tem uma capacidade espacial boa, É essa inteligência que você tem na inteligência espacial. Quarta inteligência musical. Inteligência é o lobo temporal, e você vai ser melhor utilizando a capacidade auditiva. Você tem prazer por música, seja para tocar ou para ouvir, tá? Inteligência musical, a quarta inteligência de Howard Gardner. A quinta inteligência é a inteligência físico-corporal sinestésica. É o que o Pelé devia ter, e os craques de futebol têm. Ele tem uma noção espacial de si mesmo,
muito interessante. A área do cérebro mais desenvolvida é o homúnculo de Penfield, que ele é mais sensitivo. Então é uma inteligência que as pessoas hábeis, que têm destrezas, são hábeis para fazer as coisas, conseguem. O tocador de piano, violão, não é inteligência musical, é inteligência física, corporal, sinestésica. Ok? Sexta inteligência de Howard Gardner é essa que eu falei, intrapessoal. É aquela que eu me conheço. Eu sei muito bem de mim mesmo. E conheço a minha personalidade. Muito pouco parecido com a escala 3 do EQMAP, né? E a escala 7 mostra a inteligência intrapessoal, ou interpessoal. O quanto eu conheço os outros, que tem muito a ver com a análise transacional. O Daniel Goleman, o que fez? Pegou a sexta inteligência do cara e a 7 me chamou de inteligência emocional e ficou muito mais famoso do que o próprio Howard Gardner com isso. Mas é um oportunista, o grande fonte mesmo é o Gardner. Depois, no último, ele criou mais duas leis. Ele descobriu mais duas leis. A inteligência naturalista, que passou lá pelos 8 critérios dele. É a inteligência que se caracteriza pelas pessoas que se dão muito bem no meio ambiente, são muito bem com a questão ecológica. É uma inteligência na pesquisa dele. E por último, a nona inteligência dele é a inteligência existencial, espiritual. Uma inteligência que mostra o quanto nós somos capazes de acessar o etéreo. O quanto nós estamos conectados com o não explicável, com os mistérios. Essa é uma inteligência que, na opinião, lá no trabalho do Howard Gardner, ele chama de inteligência existencial espiritual. Ele testa uma décima teoria, uma décima inteligência, que é desenvolvida por um brasileiro, que é a inteligência pictórica ou pictográfica, que é a inteligência que não é reconhecida ainda pelo Gardner, mas ele está pesquisando. Quem desenvolveu ela foi o Nilson José Machado, é um brasileiro, e ele defende que essa é uma inteligência porque as pessoas que escrevem, na nossa geração sim, mas essa geração de millennials aí, não escreve mais nada, não rabisca mais nada, então eles têm a dificuldade de se expressar com desenhos e com pictografia propriamente dita. Ele entende que essa seja uma inteligência que está muito escassa hoje e que talvez seja a décima inteligência do Howard Gardner. O nosso objetivo, quando você assiste um vídeo completo sobre isso, é você se identificar qual inteligência você acha que prepondera em você. Então muita gente fala assim, eu não sou um matemático, sou um burro. Não. Você é muito bom em uma dessas 9 ou 10 inteligências. Nas 10 não dá para ser maravilhoso, mas em uma delas, com certeza, você é espetacular. Na opinião de Howard Gardner, se você vai mal em matemática e bem em música, por exemplo, o ideal não seria você ter aula de reforço em matemática. Você deveria ter aula de reforço em música, que é aquilo que você tem a sua inteligência preponderante. Nada de desenvolver o que você não é naturalmente brilhante. Você tem que desenvolver aquilo que você é naturalmente espetacular, que é a tua inteligência preponderante. Esse é o trabalho principal do cara. O cara é uma assumidade muito legal e que eu gosto muito de falar sobre ele. Outras inteligências existem faladas aí, o próprio como é que é o nome desse cara? Augusto Cury escreveu Inteligências Multifocal, mas não vai passar nunca pelo crivo do Dr. Howard Gardner, a inteligência multifocal. O Dr. Cury é um cara que escreve muito bem, muito legal, mas é muito ridicularizado no meio acadêmico. Você falar de Dr. Cury no meio acadêmico vai ser mal falado. É um bom escritor, escreve coisas interessantes, mas de acadêmico, não. Ok? Muito bem, espero que você tenha gostado desse conceito. Não esquece de se inscrever no nosso canal de YouTube. Clica no sininho para receber as notificações. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, comportamento, empreendedor, protagonista e primazia da gestão num único carinha aqui, papai aqui, tá bom? Um abraço, te vejo no próximo vídeo.